Lembra da aula passada que sintaxe descreve a forma dos programas, né? Tá, então a gente vai ver aqui, a sintaxe descreve programas que são gramaticalmente corretos, tá? E essa vai ser a palavra-chave de hoje. Por exemplo, na língua portuguesa, essas duas frases que estão aparecendo aí são frases gramaticalmente corretas. Você pode dizer Maria foi para casa ou nem o mestre Yoda para casa Maria foi. Mas ambas são corretas, tá? Gramaticalmente corretas. Porém, essas outras frases aqui, todas elas possuem alguns erros segundo a língua portuguesa. A primeira porque você tem um sujeito separado do verbo por vírgula. A segunda porque tem uma palavra que não existe, como PA, sem acento, né? E a última, você tem a correlação incorreta entre sujeito e o número do sujeito, né? Tipo, você tem o sujeito no singular e o verbo no plural, tá? Então, isso são frases gramaticalmente corretas segundo a língua portuguesa. Da mesma forma, acontece nas linguagens de programação. Você tem esses dois ifs aqui, que são gramaticalmente corretos, e você tem esses outros códigos aqui que possuem algum erro em algum sentido na forma das suas escrita. O primeiro pela falta do ponto e vírgula, o segundo porque você tem uma variável e um número em sequência sem nada conectando eles como algum operador, e o terceiro por causa do formato do if que está faltando o parêntese, tá certo? Então a sintaxe de uma linguagem de programação teria que definir como é o formato correto dessas instruções para que quando você detecte algo incorreto consiga dizer. Nesse sentido, existem 3 tipos de sintaxe, desde a de mais baixo nível até a de mais alto nível. A de mais baixo nível é a sintaxe léxica, que se refere, por exemplo, como é o formato dos símbolos básicos, dos identificadores, tá certo? Então, dos operadores, pontuação, tudo isso fica na parte da sintaxe léxica. A segunda sintaxe, a sintaxe concreta, ela se refere mais à morfologia do programa inteiro em si, tá? Ou seja, digamos, como é que os símbolos léxicos podem ser combinados para formar os comandos da sua linguagem de programação, para formar a estrutura do programa inteiro em si. E por fim você tem a sintaxe abstrata, que se refere, por exemplo, mesmo que o seu programa esteja com todos os símbolos léxicos corretos e a ordem correta, pode ser que ainda exista algum erro, como por exemplo tipos e etc. E nesse caso a sintaxe abstrata conversa bastante com a semântica da linguagem de programação, e ela não se importa com os detalhes, como parênteses, pontuação e etc. Acontece que a gente precisa definir essa sintaxe de alguma forma específica. E a maneira que a gente vai utilizar aqui é a maneira chamada gramática. E para escrever essa gramática, a gente vai utilizar uma metalinguagem, ou seja, uma língua para descrever outras línguas, né? Tipo uma linguagem que vai ser utilizada para descrever as linguagens de programação que a gente deseja. A gente poderia utilizar o próprio português como metalinguagem, como muitos livros tutoriais que a gente vê por aí, tá? Só que essas linguagens, como a gente já demonstrou na linguagem natural, elas são cheias de ambiguidade e podem acabar acarretando, por exemplo, na construção de compiladores levemente diferentes, tá certo? Como uma forma de